galera, tudo bem? Então, o recadinho de hoje é sobre os trabalhos propostos no cronograma. Na semana passada eu concluí a média de vocês do terceiro bimestre, que corresponde ao somatório das avaliações 1 e 2, que são os dois melhores trabalhos do bimestre, mais a avaliação 3, que é aquela provinha. Porém, alguns alunos não realizavam as atividades da apostila, o que representa uma redução de 30 pontos na média. Neste quarto bimestre, vocês podem, então, os que ainda não têm a apostila, copiar o conteúdo destes slides das videoaulas e enviar por e-mail, que vocês receberão, então, os 30 pontos na média do quarto bimestre. Combinado? Então, vamos lá. Colégio Ari Quintela, 7º ano, professora Maria de Fátima, unidade temática 13, a chegada dos franceses e holandeses, conclusão. União Ibérica. Então, Ibérica correspondente à Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha. Em 1578, o rei português D. Sebastião faleceu aos 24 anos na Batalha de Alcácer Quibir. Como teve uma morte prematura, 24 anos, não deixou herdeiros diretos. O parente mais próximo do rei lusitano, do rei português, por linhagem materna, pelo lado da mãe, era o rei Filipe II da Espanha. E dessa maneira, os reinos de Portugal, D. Sebastião, e Espanha, Filipe II, se uniram na famosa União Ibérica, que durou do ano 1580 a 1640. Filipe II recebeu o título de Filipe I em Portugal. Então, essa imagem que a gente vê aí, nesse retrato, do Filipe II, lá na Espanha ele era o Filipe II, em Portugal, Filipe I. Companhia das Índias Ocidentais. Foi uma companhia criada, por conta da aliança comercial que já existia, nós já falamos nas aulas anteriores, entre Portugal e Holanda para a produção do açúcar. Como é que funcionava isso? A Holanda fornecia o dinheiro para o estabelecimento da infraestrutura necessária à produção do açúcar, as moendas e tal, recebendo o açúcar no estado bruto, realizando o refino e comercializando o produto. Essa era a função da Holanda dentro da Companhia das Índias. E Portugal fornecia, então, as terras coloniais, no caso do Brasil, a mão de obra escrava, que já tinha experiência da produção açucareira, por isso que os portugueses levaram os negros da África para o Brasil. A produção, até então, no estado bruto, chamados pães de açúcar, que era o caldo, quando secava, aquele resíduo ficava dentro de uns recipientes que, quando seco, parecia o morro do Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro, onde tem um bondinho. E esse açúcar, no caso é um açúcar mascavo, um açúcar marrom, ele era enviado então para a Europa e lá os holandeses refinavam esse produto. Com a União Ibérica, que nós já falamos, de 1580 a 1640, a Espanha, que era inimigo dos holandeses, impediu o prosseguimento dessa aliança comercial que existia entre Portugal e Holanda, que nós citamos aí. Então, a Holanda, com o objetivo de manter o refino e o comércio do açúcar, reforçou a Companhia das Índias. Foi aí que ela criou, incentivou, negociou com os portugueses, planejando a invasão holandesa à Bahia e Pernambuco. Porque, como o rei agora era espanhol, ele começou a criar uma série de entraves para esse comércio do açúcar. E aí, então, os holandeses, não, a gente já tem um negócio lá, na Companhia das Índias. Vamos, então, invadir essa nossa região que nós já estamos dominando. Eles tiveram, os holandeses, o apoio amistoso, dos tupinambás, dos índios que viviam nessa região da Bahia e Pernambuco. E com isso houve uma manifestação dentro da província de Pernambuco chamada Insurreição Pernambucana.
fatores que contribuíram para a eclosão do movimento contra o domínio holandês, porque também tinha um outro lado, aqueles índios que apoiavam os portugueses. Os pesados impostos cobrados pela Companhia das Índias Ocidentais, a queda dos preços do açúcar no mercado internacional, porque esse conflito todo gerou uma série de problemas, né, deixando então os portugueses muito insatisfeitos por conta dessas cobranças, né? A insurreição teve a participação de diversos grupos da população pernambucana, especialmente de grandes proprietários, dos donos de terra onde tinham as plantações de cana-de-açúcar. Derrotados, os holandeses se transferiram para o Caribe, né, na América Central, onde organizaram a produção do açúcar com base na mão de obra escrava. A produção antilhana, ou seja, nas Antilhas, né, os holandeses, quando foram expulsos do Brasil, foram para as Antilhas, mas levaram o know-how da produção do açúcar que eles adquiriram aqui no Brasil e passaram então a concorrer com a produção brasileira, e seria responsável pela primeira grande crise do açúcar na economia na colônia portuguesa. Então, como os holandeses começaram a produzir lá na América Central o açúcar e começaram a vender por preços mais baratos que o açúcar brasileiro, a economia brasileira, quer dizer, brasileira porque o Brasil era colônia de Portugal, começou então a decair. Quilombos e a resistência africana à escravidão. Desde a captura na África até o cotidiano de trabalhos forçados no Brasil, as formas de resistência dos africanos à escravidão foram frequentes. Entre elas, as fugas para o interior das matas, em lugares próximos a rios. Nesses lugares, os africanos e seus descendentes formavam agrupamentos sociais chamados de quilombos ou mocambos. Então, se nós estamos falando, né, que a mão de obra fundamental para a instalação do açúcar no Brasil foram dos africanos, nós temos que falar como foi a atuação desses africanos aqui no Brasil. Então, a primeira organização famosa deles, ao fugirem dos maus tratos que tinham nas fazendas, eram os quilombos. Um dos maiores que existiu no período colonial foi o quilombo de Palmares, que estava localizado na capitania de Pernambuco. O nome Palmares deveria-se ao fato da região ter muitas palmeiras. O líder de Palmares foi Zumbi. O nome de origem banta provavelmente está relacionado ao termo de zumbi, designação de que os povos africanos dessa origem davam a liderança de militares e religiosos. Palmares não foi o único nem o último quilombo a existir durante o período do Brasil colonial. Muitos outros surgiram nas atuais regiões de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Pará e também no sul da colônia. Ainda na atualidade, comunidades quilombolas lutam pelos seus direitos sobre a terra e seus antepassados. Zumbi foi o líder de Palmares, o maior dos quilombos que existiu no Brasil colonial. Então, essa imagem que nós vemos aí é de Zumbi dos Palmares, considerado o grande líder dos quilombos no Brasil colonial. E assim encerramos a nossa unidade temática 13.